Hoje você vai aprender como escolher os seus suplementos da maneira certa. Suplemento não é quanto mais melhor. Em muitos casos o excesso não traz nenhum benefício e pode ser simplesmente dinheiro jogado fora por causa de uma má escolha, uma dose inadequada ou um produto de baixa qualidade. E ainda existe um risco maior ainda dessa suplementação te fazer mal. Então, para você que investe todo mês o seu dinheiro em suplemento e não quer correr o risco de gastar à toa, eu vou te ensinar como escolher cada suplemento do jeito certo. E eu vou citar nesse vídeo os suplementos mais utilizados pelos brasileiros: vitamina D, magnésio, ferro, ômega 3, creatina e whey protein. Você vai entender para que eles servem, que dose você deveria usar e alguns truques para você selecionar a opção certa no meio de tantas. Então vamos nessa! Meu nome é Felipe Caggiano, eu sou nutricionista e eu trabalho principalmente com pessoas que querem emagrecer, reverter doenças metabólicas, ter um emagrecimento de qualidade enquanto estão usando medicamentos como o Mounjaro Ozempic, e para quem quer melhorar a composição corporal, ganhar músculo e perder gordura. Eu sigo uma linha onde não tem alimentos proibidos, onde a gente foca em aprender a comer e inserir o que você gosta. Eu atendo em São Paulo, capital, presencialmente, online para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu também sou criador da Escola de Emagrecimento, um programa online voltado realmente nesse aprendizado para você conseguir emagrecer e manter o peso perdido para sempre. Lá você pode tirar dúvidas comigo, tem acompanhamento e todo o conteúdo que você precisa. É comum que a gente tenha ofertas para a escola, então dá uma olhada no link da descrição para ver se a gente está com uma agora. E aqui nas redes sociais eu mostro como emagrecer e ser saudável é muito mais fácil e simples do que as pessoas imaginam. A suplementação passou a ser parte da rotina de muita gente e virou até uma espécie de moda essa coisa de suplementar. Nunca se falou tanto disso como hoje. O problema é que muita gente acaba usando suplemento sem necessidade ou escolhe sem saber exatamente o que está comprando, para que está comprando e se aquele que ela escolheu realmente é bom. E quando você escolhe suplemento desse jeito, a chance de ser dinheiro jogado fora ou disso até te fazer mal acaba sendo maior do que o possível benefício. Então, para usar um suplemento, você tem que entender qual o objetivo dele, para que ele vem suplementar, o que sintoma ele vem combater e saber como escolher o ideal. Ainda mais porque hoje, se você vai comprar um suplemento, você encontra um monte de marca diferente e um monte de tipo diferente do mesmo suplemento. Aí fica difícil mesmo escolher. Então, se você não tiver os critérios, você vai escolher na sorte. E a maior probabilidade é que não dê efeito nenhum em você. E depois que eu terminar a lista dos suplementos aqui, eu quero que você me conte, você usa algum desses suplementos? Faltou algum? E já deixa o like aqui no vídeo. Quanto mais like esse vídeo tem, mais você ajuda esse canal. Se você gosta de mim, do canal, o seu like vai ajudar e vai fazer esse vídeo aparecer para mais pessoas e mais pessoas vão aprender a escolher direito o suplemento. Então vamos começar a nossa lista pela vitamina D. Segundo algumas pesquisas feitas no Brasil, cerca de 60 a 80% da população tem deficiência de vitamina D, especialmente no Sudeste e no Sul. A vitamina D, ela não é bem uma vitamina, ela tá mais para um hormônio que é produzido na nossa pele. Só que para ela ser produzida, é como se precisasse de uma fonte de energia. E essa fonte de energia é a luz solar. E o que acontece hoje em dia? A maioria das pessoas fica em lugares fechados ou trabalha em escritórios e acabam tomando pouco sol. Daí que mesmo num país como o Brasil, que tem bastante sol, a maioria das pessoas está com a vitamina D baixa. E o que é a vitamina D baixa? É uma vitamina D abaixo de 30. Quando você olha lá seu exame de sangue. E aí, na hora de você suplementar essa vitamina D, você vai encontrar muita variedade na farmácia, especialmente muita mudança de dose. A unidade de medida da vitamina D é o UI. E você vai encontrar de até menos de 1000 UI para mais de 50.000 UI. É muita diferença. E aí o que você tem que levar em consideração é qual baixa está a sua vitamina D e qual vai ser sua estratégia de suplementação. Por exemplo, quantidades maiores, como 50.000 UI, geralmente é para você tomar uma vez por semana. Já doses menores podem ser estratégias de se tomar todos os dias. E também existem as doses para manutenção. Por exemplo, sua vitamina D estava baixa. Aí você tomou ali 50.000 UI uma vez por semana por um tempo. Normalizou. Só que se você continua sem se expor ao sol,
com a mesma rotina de antes, é muito provável que ela vá baixar de novo. E aí você pode usar uma dose de manutenção. Quem mora em alguns países onde praticamente não tem sol em algumas estações, é bem comum ficar usando essa dose de manutenção. E essa dose de manutenção costuma ser por volta de 2.000 I por dia. O máximo que se recomenda para a dose de manutenção é 4.000 I. A partir disso, a gente já está falando uma dose para aumentar de forma mais significativa a sua vitamina D. As doses temporárias para aumentar costumam ser necessárias de 8 a 12 semanas. Por isso que é importante você conversar com o seu médico ou com o seu nutricionista qual que vai ser a estratégia para saber certinho qual dose você vai usar, por quanto tempo e se vai precisar de dose de manutenção depois. O principal risco de você ter vitamina D baixa é você desenvolver problemas nos ossos, como osteopenia e osteoporose, porque a vitamina D é bem importante nesse processo ósseo. A falta de vitamina D também pode dar cansaço e falta de energia e afetar até a saúde mental, com oscilação de humor e tristeza. Você está sentindo tudo isso e sua vitamina D também está baixa, menos de 30, fica de olho. No entanto, muita vitamina D também pode ser bem prejudicial, tá? Excesso de vitamina D pode gerar problemas gravíssimos nos rins. Por isso que, se você, por exemplo, pega aquele de 50.000 I e começa a tomar todo dia, ao invés de uma vez por semana, isso pode fazer muito mal. Tem que tomar cuidado. Geralmente, níveis acima de 100 são perigosos. Então, nada disso de quanto mais melhor. Não. Tem a faixa ideal. Abaixo disso é ruim e acima disso é muito ruim também. Agora vamos pro ômega 3. Ômega 3 é um suplemento que tem muita opção no mercado. Muitos tipos, muitas marcas. E ele sempre gera muita dúvida. Mas tem um problema aqui ainda maior. Eu acho que o ômega 3 é o suplemento mais perigoso de você comprar o errado. Por quê? Porque o ômega 3, o óleo de peixe ali, ele pode oxidar, que é basicamente a mesma coisa que estragar. E às vezes você pode estar usando um ômega 3 oxidado sem saber. E a gente tem estudos que mostram que usar ômega 3 oxidado, além de perder todos os benefícios, causa diversos malefícios. Por exemplo, ele piora o perfil lipídico, vai aumentar seu LDL e todo o seu painel de colesterol vai ficar ruim. Então, se estiver consumindo o ômega 3 oxidado, você está piorando a sua saúde. Para você não comprar um ômega 3 oxidado, primeiro, o cheiro do pote do ômega 3 não deve ser forte. Se você abre, já vem um cheiro de peixe muito forte, cuidado, provavelmente está oxidado. Ele pode ter um cheiro bem leve, mas não é normal estar com cheiro forte. Tem quem sugira até você experimentar o sabor do ômega 3. Eu sei que muita gente não vai querer. Mas o ômega 3 não oxidado é para ter um sabor mais neutro. Se for um negócio muito forte, é provável que esteja oxidado. Eu prefiro ficar só com a questão do cheiro. O segundo é olhar se no seu ômega 3 tem também vitamina E. Por quê? Porque a vitamina E é um antioxidante. Então vamos dizer que ela é uma espécie de conservante desse ômega 3 que ajuda ele a não oxidar. Então se não tá com cheiro forte, tem celulífos e tem vitamina E junto, a chance dele ser um ômega 3 não oxidado é muito grande. Mas isso é só para garantir que não vai ser um ômega 3 prejudicial. A gente precisa também olhar se vai ser um ômega 3 que vai trazer algum benefício. E aí o que você tem que olhar não é quanto vai vir de óleo de peixe ou o tamanho da cápsula. Você tem que olhar duas coisas, o quanto vem de EPA e DHA, que são na verdade dois tipos diferentes de ômega 3 e eles que fazem diferença para a nossa saúde. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que se consuma pelo menos 500 miligramas de EPA mais DHA por dia, ou seja, a soma dos dois. E para que esse consumo? Para ajudar na prevenção de problemas cardíacos. Eles colocam isso como um mínimo. Isso aí pode vir tanto da alimentação como da suplementação. Então, na hora de você pensar em usar ômega 3, eu sugiro que você busque pelo menos 500 miligramas da soma de EPA mais DHA. E você encontra muita marca que coloca aí 1 grama de óleo de peixe e quando você vai olhar tem 180 de EPA e 120 de DHA, que dá menos que essa quantidade de 500 miligramas. A depender do uso que você quer fazer para o ômega 3, aí as quantidades podem ser maiores, mas aí vai depender para que você está querendo usar. Tem ainda um terceiro detalhe na hora de escolher o ômega 3. Olha como tem coisinha, porque o ômega 3 ele pode vir de duas formas diferentes, ou na forma de éster etílico ou na forma de triglicerídeos. O éster etílico ele é muito menos absorvido pelo seu organismo. Já na forma de triglicerídeos, o seu corpo reconhece ele mais fácil e absorve muito mais. Então, na hora de escolher o ômega 3, o que você tem que olhar? Se não está oxidado. E como que você vê isso? Pelo cheiro do pote, pelos celulíferos, se tem vitamina E. Você tem que olhar a quantidade de EPA e DHA
E você tem que buscar especialmente os que vêm na forma de triglicerídeos. E para te dar um exemplo de um ômega 3 que tem tudo isso, eu tenho aqui o ômega 3 em 1 da Vita. Ele vem no formato de triglicerídeos, ele tem vitamina E e ele tem uma boa dose de EPA e DHA. Esse aqui ele tem 558 de EPA e 372 de DHA, ou seja, ele passa com folga aqueles 500 miligramas mínimos. E esse ômega 3 em especial, ele ainda vem com aquela dose de manutenção de vitamina D, 2000 I, e eles ainda adicionaram a coenzima Q10 na forma. A dose dele é 2 cápsulas ao dia. Aí você consegue isso que eu falei do EPA e do DHA. E o melhor é que eu também consegui um cupom de desconto para você. Usando o cupom CARGIANO, você consegue comprar esse ômega 3 da Vita de boa qualidade e todos os outros suplementos deles lá pelo site deles com desconto. O link para o site da Vita está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Agora vamos para o próximo da nossa lista, o ferro. A deficiência de ferro, ela é bem comum em mulheres que estão grávidas, de 30% a 40%, ou seja, quase metade. Isso acontece porque a necessidade do ferro é maior na gravidez, ou seja, a mulher usa mais ferro durante esse processo. Mas também a deficiência de ferro é comum em mulheres que menstruam, ou seja, de forma geral a gente pode pegar ali de 15 a 49 anos. Isso porque quando você menstrua você perde sangue, quando você perde sangue você perde ferro. Então, por exemplo, pessoas que têm hemorragias internas, estão sangrando ali por dentro, perdendo sangue, também podem ter essa deficiência do ferro. Mas esse não é o único motivo para essa deficiência, porque isso tem muito a ver com a alimentação. As mulheres, no geral, acabam comendo menos carne do que os homens. E as carnes são a principal fonte de ferro, junto das vísceras. Então a mulher já tem uma tendência a ter menos ferro por causa da menstruação. E ainda come menos alimentos ricos em ferro, aí acaba vindo essa deficiência. E a falta de ferro, ela tem um efeito muito forte. O principal sintoma é cansaço extremo e falta de energia. Por isso que se você vê que seu ferro tá baixo, aí você tem que fazer exame de sangue, medir principalmente a ferritina. Em muitos casos é recomendado até a suplementação injetável. Você vai receber ali na veia o ferro. Por quê? Porque vai subir mais rápido e você já vai se sentir melhor. E aí só um médico vai poder te prescrever isso. Não dá pra você chegar na farmácia e querer tomar uma injeção de ferro. Também tem a suplementação oral. Ela vai ser um pouco mais lenta para subir seu ferro, mas pode ser uma opção. Agora, o que não adianta? Esses multivitamínicos ou polivitamínicos que diz que contém ferro. A quantidade de ferro que vai ter ali vai ser muito baixa, porque o excesso de ferro também não é bom. E qualquer pessoa pode comprar um multivitamínico. Então o ferro que vem ali não vai ser suficiente, nem para subir demais seu ferro e nem para te colocar dentro da normalidade se ele estiver baixo. Essa é uma suplementação que você tem que fazer mesmo com um profissional da saúde, para ele te indicar as quantidades certinhas. Não se arrisque. Agora vamos para o magnésio, que é outro suplemento que também tem muitas opções no mercado. Por quê? Porque existem vários tipos de magnésio diferentes. Existem algumas pessoas que defendem que todo mundo tem que tomar magnésio, porque se encontra pouco magnésio na alimentação. Mas existe pouca evidência científica que confirme isso. Então eu não sou dessa linha que acha que todo mundo precisa usar magnésio. Agora, tem muitos sintomas ruins que podem ser melhorados com o magnésio. Por exemplo, o magnésio ele pode ajudar a dormir melhor. O magnésio pode ajudar pessoas com enxaqueca. O magnésio pode ajudar com o intestino preso. E o magnésio pode ajudar com câimbras e algumas dores musculares. Os estudos mostram que, de forma geral, qualquer magnésio pode já ter um efeito para qualquer uma dessas coisas. Então, apesar de ter muitos tipos, usar o magnésio acaba sendo mais importante do que o tipo ideal. Mas determinados tipos de magnésio têm um pouco mais de evidência para determinados sintomas. Então, por exemplo, para sono, Felipe, eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho um sono muito agitado. Você pode testar usar um magnésio à noite para ver se ajuda. Quais os tipos com mais evidência para sono? O magnésio bisglicinato, que não é tão difícil de encontrar, o magnésio inositol e o magnésio treonato. Então, tá pensando em sono, pode buscar um desses três. Para enxaqueca, e aí a ideia é o uso contínuo para ver se diminui os episódios de enxaqueca, e não para usar só quando tem enxaqueca. Aí a gente pode pensar no treonato ou no bisglicinato. Para intestino preso, o que tem mais evidência é o citrato de magnésio, que é um dos mais baratos, inclusive. Mas como eu falei, todos os tipos de magnésio têm potencial para ajudar em qualquer um desses sintomas. Então, eu comprei o bisglicinato para o sono, será que ele pode ajudar um pouco o intestino? Pode ser que sim. E para cãibra e dores musculares, o dimalato costuma ajudar bastante. Pela minha experiência com os pacientes, eu vejo que essa
nessa questão da cãibra é onde o magnésio tem a maior eficácia. Quase todo mundo que tem mais episódios de cãibra usa magnésio e acaba resolvendo. Do sono, da enxaqueca, do intestino preso, como são coisas que dependem de muitos fatores, sei lá, a pessoa tá perdendo o sono porque ela tem crise de ansiedade, porque ela tem insônia crônica. Então não é um suplemento ali que vai resolver a vida, né? Então assim, nessas outras coisas às vezes ajuda, às vezes não. Não é um milagre. Agora, para a cãibra, quase sempre dá resultado. E até porque eu falei que tem vários tipos, é comum você encontrar aí no mercado alguns blends de magnésio, ou seja, vem mais de um tipo. Só para dar um exemplo, que eu tô com esse aqui da Vita, esse aqui tem o bisglicinato, o dimalato e o taurato. Então acaba tendo um espectro maior. Já em relação à dose do magnésio, aí tem muita variação nos estudos. Muito. Tem gente que usa doses altíssimas, tem gente que usa doses menores. Mas dificilmente você vai encontrar algum benefício com menos de 250 miligramas de magnésio elementar na dose. Só para exemplificar, esse aqui tem 320, então já está acima. E aí, a depender do objetivo, tem doses de até mais de 1000. Aí realmente, de novo, falou em suplementação, vale a pena conversar com o médico para ver qual que é o sintoma, o que você está precisando, para que você quer usar e ajustar a dose. Mas para usar um que tenha menos de 250, 260 do magnésio elementar, aí eu acho que nem vale a pena. E tem muito produto assim no mercado. Agora vamos para creatina. Creatina também é um suplemento muito popular hoje em dia. Muita gente fala dos seus usos, das suas necessidades. E a creatina, na verdade, é uma substância que você encontra na comida. Quando você consome carne, você está ingerindo creatina. Para que suplementar então? Porque através de estudos se descobriu que a dose máxima de creatina que pode trazer um benefício para a gente, raramente você vai conseguir só comendo carne, tem que comer muita carne. E qual que é o benefício da creatina? É você, quando está fazendo atividade física, ter um pouco mais de energia, de força, de explosão. Ou seja, usar a creatina pode te fazer treinar melhor e, por treinar melhor, ganhar mais massa muscular. Por isso que a creatina é especialmente recomendada para quem já treina, especialmente quem treina com mais intensidade. Se fala muito de benefícios para memória, para cognição e por aí vai, mas as evidências são fraquíssimas. Eu só recomendo creatina para meus pacientes que já treinam. Fora isso, eu acho totalmente especulativo. Como que usa creatina? Tem que usar todos os dias, não só no dia do treino. E aí você vai usar uma dose, geralmente de 3 a 5 gramas, todo santo dia. Por quanto tempo? Enquanto você quiser o benefício da creatina, você usa. E como que eu escolho? Também, como tudo nesse mercado do suplemento, tem vários tipos diferentes. Mas o mais básico é o que mais tem evidência. Os outros mais rebuscados têm pouca evidência, que é a versão monoidratada. Então eu não acho que vale a pena você buscar uma creatina além da monoidratada. Vai ser a mais barata e vai trazer o benefício que a gente encontra nos estudos. Além disso, existem alguns selos que falam sobre a matéria-prima da creatina. Por exemplo, o selo Creavitalis ou Creapure, que é o mais famoso. A sua creatina precisa ter um desses selos? Não, não precisa. Existem boas creatinas que não têm essa matéria-prima com esses selos. Mas se você compra com esse selo, vamos dizer que é uma segurança a mais. O porém é que geralmente são bem mais caros. Eu, particularmente, indico sim creatinas que não têm esse selo, se é de uma marca confiável. Agora, se você é desconfiado ou se você não vê problema em investir, pode buscar ali uma com um selo desse tipo que vai ter uma segurança a mais. E agora vamos para o Whey Protein, que é talvez o suplemento que eu mais falo aqui no meu canal, porque eu considero que o Whey Protein é basicamente comida. Não é que você está suplementando uma vitamina, um mineral. Não, você está comendo proteína através do Whey. Ao invés de comer do frango, você vai comer do Whey. E por que fazer isso? Porque muita gente não consegue ingerir a quantidade necessária de proteína através da comida. Ou a pessoa nunca teve o hábito, não tem apetite. Por exemplo, quem está usando medicamento como o Mounjaro Ozempic não vai conseguir comer muita carne em alguns casos. Aí usa o Whey. Então o Whey ele serve para complementar a proteína. Ou seja, você não precisa estar treinando, você não precisa ser atleta, você não precisa estar correndo, você precisa ser só uma pessoa que está buscando aumentar a proteína. E de novo, não é só quem quer ganhar músculo, quem quer emagrecer, quem quer manter a massa muscular. Muitos idosos se beneficiam da suplementação de Whey Protein. O que você tem que olhar na hora de escolher o Whey? Primeira coisa, ver se esse Whey tem pouco carboidrato. Afinal, se você está consumindo para aumentar sua proteína, você não quer que aumente junto muito do carboidrato. Aí vai perder o propósito, especialmente para o emagrecimento. Então, olha ali na tabela nutricional se ele tem no máximo 4 ou 5 gramas de carboidrato. Ah, e tem 5,3. Tá bom, tá meio na faixa, entendeu? Mas assim, tem 8, tem 7, tem 12. Não, aí não é um bom Whey Protein. Tem que ter no máximo 4, 5. Segundo ponto, geralmente o Whey vai ter uma coisa chamada aminograma.
Por quê? Porque toda proteína ela é composta de aminoácidos. Quando a gente fala de frango, carne, ovo, leite, iogurte, que são alimentos de origem animal, essas são proteínas completas ou de alto valor biológico. O que isso significa? Que eles têm todos os aminoácidos em boa quantidade, são completas. Quando a gente fala de alimentos como feijão, brócolis e outros alimentos que têm proteína vegetais, eles são proteínas de baixo valor biológico, ou seja, não são completas. Faltam alguns desses aminoácidos, e aí o efeito no corpo é diferente. Então, quando a gente busca um whey, a gente quer uma proteína completa. Em tese, todo whey deveria ser uma proteína completa. Mas, por várias práticas de mercado, eles acabam pegando o whey, diminuindo a quantidade dele e inserindo vários aminoácidos ali para baratear o preço do produto. Só que aí, quando você lê o aminograma, vários aminoácidos importantes estão em pequena quantidade. Essa prática chama aminospiking e é feita para baratear o produto. Hoje em dia, eles fazem muito isso com o colágeno. Eles colocam colágeno no whey protein, no beef protein e por aí vai. Tanto para baratear o custo do produto, como porque as pessoas às vezes acham que porque tem colágeno é melhor. Não, geralmente se tem colágeno é pior. Então assim, vai comprar whey, se tiver colágeno na composição, na lista de ingredientes, compra outro. Não é uma boa opção. E além disso, você pode ir lá no aminograma e procurar pela leucina, que é o aminoácido mais importante para a construção muscular. Se ele tiver menos que 2.000 miligramas de leucina, não é um whey muito bom. Então procura um whey que tenha pelo menos 2.000 miligramas de leucina. E por último, ainda tem o tipo do whey, que a gente tem o whey concentrado, isolado e hidrolisado. Qual eu uso? Para a grande maioria das pessoas, o concentrado. Ele é tão bom quanto os outros. Às vezes ele vai ter um pouquinho mais de carboidrato, mas se ainda tiver naquela faixa de 4, 5, tá bom. E ele não tem menos efeito que os outros mais caros, tá? O whey ser absorvido mais rápido não significa que ele é melhor para nada, tá? Inclusive uma absorção muito rápida pode até dar menos saciedade. Quando usar o isolado ou hidrolisado? Quando você tem dificuldade de digestão com concentrado, ou quando você tem intolerância à lactose, que o isolado geralmente é zero lactose. Hoje a gente também já encontra wheys zero lactose. Então assim, isolado, hidrolisado são mais para pessoas específicas, até porque eles são muito mais caros. Vale a pena ficar no concentrado. É o que eu uso, por exemplo. E tudo que eu falei aqui também vale para produtos semelhantes ao whey, ou seja, proteína em pó vegetal, albumina, beef protein. Procura para ver se não tem colágeno, vê se tem uma quantidade boa de leucina e evita se tiver muito carboidrato. Se você quiser alguma sugestão de whey, deixa um comentário aqui no vídeo falando: olha, eu gostaria de alguma indicação de whey, que aí eu te respondo. E me conta aqui se tem algum outro suplemento que você usa ou que te foi recomendado e você tem dúvida para comprar. Deixa no comentário também que eu vou te responder. Vamos pro resumão. Em muitos casos, pode ser que você nem precise do suplemento, mas se você precisar, é importante entender para que você está usando e especialmente saber como comprar o certo. Então tem que ver a dose direitinho, tem que ver a procedência. Não adianta só comprar, esse é mais barato. Às vezes você está tomando um negócio que vai te fazer mal. Por exemplo, no caso do ômega 3, se é um negócio oxidado, se vem numa forma que você vai absorver mal, se tem uma quantidade muito pequena de EPA e DHA, não adianta tomar isso. Ou você quer emagrecer e vai aumentar sua proteína com whey. Aí você compra lá um whey cheio de carboidrato, não vai te ajudar. Então entre comprar um suplemento ruim ou mais ou menos e não usar, geralmente não usar é melhor. Agora, você tá com um problema, você tá com uma dificuldade, aí você vai inserir um bom suplemento, pode ser que ele contribua. Então tem que ter muita atenção na hora da escolha. Agora, se além dos suplementos, você também quer aprender como escolher boas fontes de proteína através da alimentação, veja esse vídeo aqui, que eu fiz um ranking das melhores fontes de proteína. E eu fiz a mesma coisa também com as frutas, o ranking das melhores frutas para quem quer emagrecer. Sim, tem bastante diferença de uma fruta para outra. Para assistir esse vídeo, clica aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima.